Mais uma vez eu tenho a honra de saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E gostaria de convidar a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Eu estava orando ao Senhor e pedindo uma palavra para trazer nesta noite de Natal. E o Senhor me levou a este texto tão precioso do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 46 ao 56. O Cântico de Maria. Lucas 1, 46 ao 56, palavra do Senhor para os nossos corações. Diz assim a palavra de Deus. Então, disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Vamos orar mais uma vez e vamos pedir ao Senhor que nos abra a porta à palavra e fale de uma forma especial ao nosso coração a partir da exposição desse texto tão belíssimo, tão importante para as nossas vidas. Pai querido, estamos diante da Tua palavra, palavra viva, eficaz, penetrante mais do que qualquer espada de 2 gumes. Palavra que vai no mais profundo do nosso ser e produz mudança, impacto, transformação nas nossas vidas. Que este cântico, inspirado pelo Teu Espírito, a Tua serva Maria, possa nesta noite, de uma forma toda especial, mudar a nossa vida, para a glória do Teu nome. É assim que eu te oro, e desde já te agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. O tema da mensagem nesta noite é um cântico para uma noite de Natal. Poderíamos dizer um cântico especial, um cântico inspirado, um cântico iluminado pelo Espírito Santo, um cântico muito especial. Não qualquer cântico, mas o cântico da mãe do nosso supremo e maravilhoso Salvador. Eu tenho certeza que você já teve essa experiência que eu vou narrar agora. O período de Natal é um período interessantíssimo, mágico. É um período em que as cidades estão mais iluminadas, luzes por todo lado, presépios. A nossa cidade, por exemplo,
que tem um nome propício para essa época, pois chama-se Natal, e não tem esse nome por acaso, nós sabemos por que ela tem esse nome. A nossa cidade tem a árvore, que já se tornou assim um patrimônio nosso, que é uma das maiores do Brasil e talvez do mundo. É um período mágico, é um período ímpar, singular. Eu lembro que, quando criança, no interior, quando chegava este período, ou melhor, nós sabíamos que estava chegando este período tão importante na vida da cidade, quando, de repente, nas ruas da nossa cidade, começavam a circular aqueles carros de propaganda, né? Então é Natal, a festa cristã, larararara. E aí você sabe que o Natal está chegando. E se o Natal está chegando, como eu disse, é festa. São luzes, parques, diversão, principalmente para uma criança do interior, que a sua cidade vai estar mais enfeitada, mais bonita, mais ornamentada. Mas Natal não é só luzes ou festa. Natal é sinônimo de música, de cânticos como esse que eu citei, que é um jingle que tem tudo a ver com comércio, com o faturamento das lojas nesse final de ano, e que aproveita essa data toda especial para chamar a atenção das pessoas. Então você tem uma música, um cântico, para atrair você para o comércio. Mas Natal é sinônimo de cânticos iluminados pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, cânticos que são entoados desde as igrejas mais simples, as capelinhas de bairro, igrejas de chão batido, até as grandes catedrais do mundo inteiro, desde hinos que são entoados com um simples violão, até aqueles que são entoados com piano, com órgão, com bandas sofisticadas, com tudo aquilo que é necessário para se fazer uma belíssima apresentação. E dentre os cânticos que são entoados em uma noite de Natal, está o que nós acabamos de ler. Aquele que é chamado na história de o Magnificat, ou Magnificante. Esse cântico de Maria. E ele é assim chamado porque essa palavra vem do latim. A tradução da Bíblia Latina, ela colocava aqui, a primeira palavra do cântico é exatamente essa: magnificado seja tu, Senhor. A minha alma magnifica a ti, Senhor. Então, por isso que ele ganhou esse título de o Magnificat. E é interessante que ele sempre foi incluído nas liturgias sacras. As igrejas históricas, as igrejas católicas, ortodoxas, as igrejas no mundo inteiro, sempre incluíram na sua liturgia o Cântico de Maria. O livro de oração comum, que é o livro que rege a liturgia, por exemplo, da igreja anglicana, coloca de forma destacada o Cântico de Maria. E é interessante nós vermos que tantos músicos, como por exemplo Bach, ele chegou a fazer uma música fundamentada neste cântico, que é uma das mais belas músicas clássicas que existe aí para nós podermos ouvir. Ou seja, o Natal é um período de festa, de luzes, de cânticos, cânticos belíssimos, cânticos como esse, que é chamado o Magnificante. Lendo esse texto, nós podemos extrair daqui algumas lições para a nossa vida, que eu gostaria de, em rápidas palavras, chamar a atenção de vocês.
Mas a gente não vai entender esse cântico de Maria, esse cântico que foi feito para uma noite de Natal, esse cântico que deve nos levar à reflexão, a pensarmos sobre o verdadeiro sentido do Natal. Nós não podemos entender esse cântico se não entendermos o contexto dele, no qual ele está inserido. Já se passaram mais de 400 anos e Deus não falava com o seu povo, nem por sonho, nem por visão, nem por revelações, nem por profetas. Havia um silêncio absoluto da parte de Deus. Até que um anjo é enviado da parte do Senhor para uma jovem, simples, humilde, de uma região extremamente simples. E aquela jovem chamava-se Maria. E aquele anjo vem, revela-se a ela como um enviado de Deus. E aquele anjo diz: olha, você foi agraciada, você encontrou graça diante do Senhor, você está sendo agraciada por Deus, e vai vir sobre você o Espírito Santo, e você vai dar à luz um filho, e você vai colocar nesse filho o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Maria ficou perturbada. Maria não entendia aquela mensagem, ela não conseguia compreender, primeiro, como é que Deus estava falando com ela. Havia um período de silêncio. Segundo, como é que Deus estava escolhendo ela para ser mãe, já que ela não tinha tido relação com homem nenhum. Ela estava naquela fase de noivado, que ainda não podia ter relações sexuais, ela estava comprometida com José, mas não tinha um avançado sinal. E o anjo diz: olha, vai descer sobre você o Espírito, e você vai gerar pelo Espírito Santo. Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim como diz a tua palavra. Ela creu, ela se submeteu, ela se colocou à disposição, e o anjo fala para ela que estava acontecendo um outro milagre. A sua prima Isabel também estava grávida, iria dar à luz aquele que seria o precursor do Messias, João Batista. O seu pai, sacerdote, havia entrado no templo para oficiar, havia sido escalado naquele ano, e lá no templo o Senhor também falou com ele, revelou-se a ele. Ele não acreditou naquela palavra, você sabe da história, ele fica mudo, mas a palavra do Senhor se cumpriu, e Isabel está grávida do seu filho. Maria sai apressadamente para as regiões montanhosas e vai visitar Isabel. E quando ela chega na casa de Isabel, que visita a sua parente, e que ela saúda Isabel, diz que a criança que estava no ventre de Isabel se alegrou sobremaneira. E Isabel exclama: de onde me vem visitar a mãe do meu Senhor, do meu Salvador, aquela que creu? E Maria está estupefata com toda aquela situação, e após Isabel falar aquilo, diz o texto que Maria irrompe neste cântico de louvor, de exaltação ao nosso Deus. Esse é o contexto. O contexto em que duas jovens, duas mulheres, simples, humildes, do campo, têm uma revelação de Deus, são alvos da intervenção de Deus, e elas foram escolhidas para fazer parte da maior história de todos os tempos. O
texto diz: então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Feliz, super feliz, superlativamente feliz. Ela encontrou sentido para a sua vida, ela preencheu o vazio da sua alma. Olha aqui o versículo 39, por favor, para você entender esse então, que eu já descrevi com minhas palavras, mas é importante vermos o texto. Diz assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Uma caminhada longa, uma caminhada difícil, uma região de montanhas, mas Maria se dispôs a ir visitar a sua parente. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Que visita abençoada! Quisera Deus que nós recebêssemos sempre visitas assim. Visitas que quando chegam nos faz ficar cheios do Espírito Santo. Cheios de Deus, das coisas de Deus, das maravilhas de Deus. Queira Deus que neste ano, na minha e na sua vida, nos nossos lares, nós venhamos receber visitas como essa aqui de Maria, que quando chega, muda o ambiente, porque nos faz ficar cheios do Espírito Santo, de Deus, das coisas de Deus, das maravilhas de Deus. Diz o texto: ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz. Veja o milagre do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida de Isabel e de Maria, a ponto de levá-las a profetizar, a compor salmos, poesias, cânticos espirituais para a glória do Senhor. Não sabemos se elas já tinham esse pendor para as artes, para a poesia, para a profecia, mas aqui, como fruto desse enchimento do Espírito, elas começam a compor poesias, cânticos, profecias, e diz: e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, Maria exclama também: a minha alma engrandece ao Senhor. Vamos destacar aqui algumas coisas para a nossa reflexão. Primeiro, eu já disse a importância dessa visita. Não foi uma visita qualquer, não foi uma visita pura e simplesmente social, não foi uma visita pura e simplesmente de família. Chegou a família, é final de ano, é Natal e estamos reunidos. Mas foi uma visita que fez diferença naquela casa, naquela família, e faz diferença até hoje para todos nós. Porque foi a visita de uma crente a outra crente, de uma serva de Deus cheia do Espírito Santo, possuída pelo Espírito Santo,
tomada pelo Espírito Santo, e que ao chegar e saudar a sua prima, ela ficou também cheia do Espírito Santo. A criança no seu ventre fica cheia do Espírito Santo, e há uma alegria indizível, cheia de glória naquele lar. Há um ambiente maravilhoso ali, a ponto de Isabel profetizar, compor canções e falar das grandezas de Deus. Eu queria ressaltar essa lição, meus irmãos, porque eu acho extremamente importante para nós. Ontem à noite nós fizemos os nossos jantares de Natal. Eu sei que alguns aqui talvez receberam familiares, amigos, parentes, pessoas na sua casa. Eu sei que nesse final de ano você também vai receber pessoas na sua casa e terá as confraternizações. Mas eu pergunto, que ambiente é esse do seu lar, quando vocês se reúnem? O Espírito Santo está presente ali, as maravilhas de Deus estão sendo conversadas ali, a graça de Deus está sendo manifestada ali. Veja aqui o exemplo de Maria e Isabel. Quando Maria ouviu das grandezas de Deus, quando Maria ouviu da boca de Isabel, possuída pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, que ela era bem-aventurada, porque ela tinha crido, porque ela tinha obedecido, que ela seria alguém lembrada em todas as gerações, e bem-aventurada porque ela creu no Senhor, e ela é a mãe do Senhor, daquele que é o bendito. E ela agora é bendita, porque ela é mãe deste que é bendito. Maria irrompe, inspirada, iluminada pelo Espírito Santo, e compõe esse cântico. É interessante que esse é um dos primeiros cânticos do Evangelho de Lucas. Se você ler só os 2 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, você vai ver que Natal é símbolo de cânticos. Você tem o cântico de Maria, você tem o cântico de Zacarias, você tem o cântico dos anjos e você tem o cântico de Simeão. Veja que coisa maravilhosa. Nesse contexto de Natal, de chegada do Messias, você tem o Espírito Santo inspirando canções, salmos, hinos, cânticos espirituais, para serem cantados na presença do Senhor, porque é tempo de festa, de júbilo, de alegria, de renovo. Mas o que é que nós podemos aprender desse cântico aqui de Maria? Algumas coisas ainda que eu quero destacar para nós. Primeiro, se você prestou atenção no cântico de Maria, se você conhece a Bíblia, se você tem o costume de ler a Bíblia, você vai ver que o cântico de Maria é um cântico extremamente bíblico, teológico. Que o cântico de Maria não é uma música vazia de sentido, de Bíblia, de teologia. Não são esses cânticos gospel, evangélico que estão aí, que você não sabe como começa, como termina, que você não sabe se está falando de Deus, se está falando da namorada, se está falando de quê? De um ídolo qualquer. O cântico de Maria é recheado da palavra de Deus. Cada estrofe, cada parte, cada frase é fundamentada nas profecias veterotestamentárias, na palavra de Deus, que os teólogos, quando olham, ficam admirados como uma jovem de 17, 18 anos poderia compor um cântico desse. Alguns teólogos liberais chegam a dizer que provavelmente ela compôs depois. É claro que nós não cremos isso. Foi algo espontâneo, inspirado pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo aqui, ele não deu os textos para Maria, ele
trouxe à memória de Maria aquilo que estava lá. Dr. Warren Wiersbe, ele diz que Maria meditou tanto na palavra do Senhor e guardou tanto a palavra no seu coração, que o seu coração estava tão cheio da palavra, que quando ela abriu a boca para louvar, a palavra saiu. A palavra de Deus. Então é um cântico cheio da palavra de Deus. É um hino de fato, que fala da grandeza de Deus, da majestade de Deus, dos atributos de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, da onipotência de Deus, da soberania de Deus. Oh, meu querido irmão, como nós precisamos ser crentes da palavra. Diz que Maria guardava a palavra no seu coração, meditava na palavra, se aprofundava na palavra, e quando o Espírito Santo tomou ela, que ela abriu a boca para louvar, a palavra saiu. E ela compôs um cântico bíblico, teológico, que exalta a Deus. Exalta a Deus. Se você fosse compor uma canção, meu irmão, como é que seria? Seria bíblica? Se você fosse escrever um poema, uma carta, fazer uma mensagem, será que seria bíblica? Os biógrafos de Jambânia dizem que se você cortasse um dedo dele, ao invés de sair sangue, sairia a Bíblia. Porque ele já tinha lido a Bíblia mais de 200 vezes. E quando você lê O Peregrino, por isso que ele é um dos maiores best-sellers de toda a história, porque quando você lê o livro O Peregrino, aquela jornada de um cristão, que foi escrito numa prisão, sem os recursos que nós temos hoje, sem chave bíblica, sem computador, sem uma Bíblia na mão, sem nada. Foi escrito ali numa prisão, sem os recursos que nós temos. Mas quando você lê O Peregrino, cada frase daquele livro está fundamentada em um texto da palavra de Deus. É só você pegar as edições mais para estudiosos que você vai ver que cada frase do Peregrino, cada argumento daquele livro está fundamentado na palavra de Deus, porque aquele homem estava tomado da palavra de Deus. Maria compôs um cântico cheio da palavra, porque Maria estava tomada da palavra de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, como é que anda a sua leitura da palavra de Deus? Como é que anda o seu conhecimento da palavra de Deus? Como é que anda a sua intimidade com a palavra de Deus? Meu querido, em nome de Jesus, que em 2023 você não seja simplesmente um religioso, presbiteriano, alguém que se diz reformado, calvinista, membro da igreja presbiteriana desde nascença. Isso não tem valor nenhum se você não tem intimidade com a palavra de Deus. Você está chegando no final do ano, quando você olha para trás, como você tratou a palavra de Deus esse ano? Qual a sua intimidade com a palavra de Deus? Segunda coisa desse cântico de Maria, para a gente começar a ver, é que esse cântico, ele não só ele é banhado pela palavra de Deus, mas ele é o evangelho, entre aspas, antes do evangelho. Ele está anunciando o evangelho antes dele chegar. Ele é um proto-evangelho. Ainda tinha algumas semanas para o advento do Messias, para o nascimento de Jesus. Mas aqui nós já vemos o coração de Maria engravidado de alegria, de regozijo, porque na hora que Isabel foi tomada pelo Espírito, e que Maria também está cheia do Espírito, ali houve uma revelação, houve um descortinamento de todo esse plano, esse mistério,
que está sendo revelado da chegada do nosso Salvador. Elas já estão gozando do Evangelho, da chegada do Messias, da presença do Messias. E aí a terceira coisa para a gente ver o texto é que talvez você diga assim: pastor, mas como explicar essa alegria toda? A ação do Espírito Santo? Sim. Mas como explicar que tanto Isabel como Maria estão profetizando, estão produzindo canções, poesias, estão saltitando de alegria? Como explicar essa alegria toda? O que é que está por trás? O que está por trás, meus irmãos, é exatamente o que eu falei no início. Havia 400 anos que Deus não falava com o seu povo. E agora Deus está começando a falar. E falando com gente simples, gente humilde, gente do campo. Mas tem algo a mais. Sabe o que é? É que a mensagem que o anjo traz para Maria, que o anjo traz para Zacarias, que o anjo traz para Isabel, aquilo que está acontecendo ali na casa de Isabel, e que Isabel está profetizando para Maria, e revelando a palavra para Maria, mostra que há esperança para Israel, para o povo de Deus. O que esse texto coloca é que Maria está regozijando-se na presença do Senhor. Maria está alegre na presença do Senhor, tomada pelo Espírito Santo, porque ela entendeu, junto com Isabel, que Deus estava intervindo em favor do seu povo Israel. O tempo da glória de Deus em Israel chegou. Chegou. Os judeus ansiavam pelo Messias. Os judeus ansiavam por esse dia em que Deus iria agir em favor do seu povo, tirar o seu povo da escravidão, tirar o seu povo do jugo, mudar a história do seu povo. E esse dia chegou. E chegou sendo revelado para pessoas simples. Toda jovem Israel almejaria ser aquela por meio de quem o Messias viria. A restauração do povo de Deus, a mudança do povo de Deus, esse clímax escatológico do povo de Deus, essa apoteose de poder do povo de Deus, da nação de Israel. E Maria, quando ela escuta Isabel dizendo assim: bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. As palavras que haviam sido transmitidas pelos profetas, por toda a geração anterior a Maria, e que agora o anjo está falando e transmitindo para Maria. E ela creu. Agora essas palavras vão se cumprir, e o Messias, o libertador, o restaurador do povo de Deus, iria vir a partir dela. Então, por causa disso, por causa dessa revelação tão sublime, tão importante, tão majestosa, por causa desse descortinar, é isso que significa a revelação. Revelação é descortinar de Deus na vida de Isabel, na vida de Maria, na vida de Zacarias, na vida daquele povo, e que Deus abriu assim as cortinas e mostrou que estava chegando uma nova era, um novo tempo, um novo momento para Israel. É que Maria, ela rompe em um cântico de louvor e de adoração ao nosso Deus. Nós podemos dividir esse cântico em 3 partes, para uma melhor compreensão. E eu gostaria de chamar a sua atenção para essas partes. O texto começa dizendo assim: então disse Maria:
A minha alma engrandece ao Senhor. Ao Senhor. Veja que Maria não engrandece ao anjo, não adora ao anjo, não louva ao anjo, não louva aos homens, ao sumo sacerdote, aos profetas. O cântico de Maria, o louvor de Maria, a adoração de Maria é ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É interessante que nós temos aqui aquele recurso da poesia hebraica chamado paralelismo, onde alma e espírito aqui é a mesma coisa, e quando ela está falando de Senhor e Salvador, ela está falando da mesma pessoa. Ou seja, Maria engrandece ao Senhor, que é o seu Deus, que é o seu Salvador, e ela faz isso com a sua alma, com o seu espírito, e ela está dizendo, a minha alma engrandece. Aí depois ela diz, e o meu espírito se alegra. Levando em consideração o paralelismo hebraico, ao mesmo tempo que ela engrandece a Deus, o espírito se alegra na presença de Deus. E ela só engrandece a Deus porque ela está alegre na presença de Deus. Qual é o ponto aqui, meu querido irmão? É que Maria está contemplando a majestade, a beleza, a soberania, a magnitude do Senhor. E ela engrandece a Deus, e ela se alegra na presença de Deus, porque ela vê que esse Deus que é soberano, que é Senhor, que é o Deus do pacto, é o Deus da aliança, é o seu Deus, é o seu Salvador. Olha que coisa interessante. Então disse Maria, a minha alma, ela particulariza. Ela poderia dizer a nossa alma, a alma do povo de Israel. A igreja adora ao Senhor. Não, ela diz, a minha alma, a minha alma, o meu ser, engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A revelação que Maria está recebendo da parte de Deus não é para ela, pura e simplesmente, é para a nação de Israel. É para o povo de Deus. É para toda a humanidade. É o cumprimento das profecias e daquilo que o Senhor prometeu a Abraão, dizendo que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Maria entende isso, ela sabe que está chegando um tempo novo de restauração, mas ela particulariza isso e diz, é o meu Deus, é o meu Salvador, é o meu Senhor, e eu me alegro na presença dEle, e eu engrandeço a Ele. O que Maria está dizendo é que nós não podemos terceirizar a adoração é minha, sou eu que tenho que fazer. Sua esposa não adora por você, seu marido não adora por você, seu pai não adora por você, seu pastor não adora por você, o ministro de louvor não pode adorar por você, é você que tem que adorar o Senhor e dizer como Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, meu Salvador. O que Davi disse, o Senhor é o meu pastor, é o meu pastor. Você já pode dizer isso, meu querido? Nessa noite de Natal, você que está assistindo, você já pode dizer isso. Você pode dizer que a sua alma, que o seu espírito, não só se alegra em Deus, mas você engrandece a Deus, você magnifica o nome de Deus, você tributa a Deus toda a honra, toda a glória devida ao seu nome. Você faz isso. Não é a sua mãe, não é o seu pai, não é e nem pode ser ninguém. É você e Deus. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Por quê? Porque contemplou na humildade da sua serva, pois
desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Essa é a primeira estrofe do hino, onde Maria está adorando a Deus, engrandecendo a Deus, magnificando o nome de Deus. Por quê? Porque esse Deus que é tão grande, que ela vai colocar mais na frente, esse Deus que é o Deus da aliança, que é o Senhor, que é o Salvador, que é o Todo-Poderoso, Ele contemplou, Ele olhou a humildade da sua serva. Irmãos, Maria está refletindo sobre a grandeza de Deus, a infinidade de Deus, e ela está olhando para si e vendo o quanto ela é humilde, simples, finita, uma serva. E isso é importante, porque até hoje, em alguns setores do cristianismo, se tem a tendência de endeusar Maria, de colocar Maria em um patamar que ela nunca quis estar, nem pode estar, porque é o lugar de Deus. Ela não é rainha do céu, ela não é a nossa mediadora, ela não é, além daquilo que ela diz aqui, uma serva do Senhor, que foi bem-aventurada, que foi agraciada, porque o Senhor contemplou na sua humildade. Humildade. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Uma jovem simples, pobre, de uma região atrasada, prestes a casar, e que o Senhor olhou para ela e disse: eu vou enchê-la do meu espírito, e ela vai dar à luz o Salvador do mundo. Não pelos seus méritos, não porque ela fosse especial em si mesma, mas porque ela era humilde, ela era serva, ela creu, ela obedeceu ao Senhor. E Maria diz: desde agora, todas as gerações me considerarão feliz, bem-aventurada. Alguém que encontrou sentido na vida. Alguém que foi extremamente agraciado por Deus. E por ter Deus na sua vida, por ter sido agraciado por Deus, pode sim ser considerado bem-aventurado. E não é só Maria que é bem-aventurado, bem-aventurados somos todos nós, que nos voltamos para Deus. Leia o Salmo 1, leia Mateus capítulo 5, do 1 ao 12, as bem-aventuranças. E você vai ver que se você também engrandece ao Senhor, se você também louva ao Senhor, se você também se coloca como servo, como humilde, como alguém obediente a Deus e que se coloca na presença de Deus, você também é uma pessoa bem-aventurada, feliz, super feliz. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo, santo é o seu nome. Olha que profundidade bíblica, teológica. Ela fala da grandeza de Deus, do poder de Deus, da santidade de Deus, da misericórdia de Deus. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Misericórdia. Maria está nos ensinando
a quem devemos adorar, como devemos adorar, e ela está nos ensinando que ao adorarmos, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, super felizes, magnanimamente felizes, para a glória do Senhor. Aí ela vai agora, não só exaltar a misericórdia de Deus, de ter escolhido uma serva tão simples, tão humilde, uma campesina, camponesa, uma jovem simples do campo, não era doutora da aristocracia de Israel, não tinha diplomas na parede, era uma jovem simples, humilde do campo, casada com alguém simples. Ela vai dizer, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Ela falou da misericórdia de Deus, essa misericórdia que alcança gente simples como eu e você, gente humilde, que a única coisa que Deus deseja é que sejamos servos e nada mais. E é esses que Ele quer usar. E ela agora vai falar que Deus, na sua soberania, no seu poder absoluto, Deus agiu de forma poderosa e valorosa em Israel. Porque com essa intervenção de Deus em Israel, e você conhece a história, o desenrolar da história, Deus está invertendo as coisas. Deus vai agir a partir de gente simples, gente humilde, gente analfabeta, gente desprezada, gente que a sociedade da época olhava e dizia, não tem valor nenhum. E Ele, com o seu braço, valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Os grandes líderes, os grandes poderosos, os grandes imperadores, aquele povo que o coração era soberbo, arrogante, presunçoso, que se achavam os tais, Deus dispersa, Deus tira do trono, Deus age como quer. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Olha a história, olha os evangelhos, olha o livro de Atos, olha a história da igreja, como Deus pega os poderosos e tira do trono, principalmente aqueles que se levantam contra o Messias, contra o povo de Deus, contra essa promessa que está se cumprindo. Todos aqueles que se levantaram, Deus tirou do trono, destruiu, a começar por Herodes, que tentou de todas as formas atrapalhar isso aqui. E você vê que depois no relato do Evangelho diz, tendo Herodes morrido. Sabe por quê? Porque por mais poderoso que o homem seja, por mais que o seu trono seja grande, seja enfeitado, chega o dia que ele morre. E sabe por que ele morre? Porque chegou o dia que Deus disse assim, o prazo de validade que eu lhe dei acabou. É Deus quem dá a vida, é Deus quem tira. Ele que é soberano, Ele que é poderoso. Você pode ter o melhor plano de saúde, ser internado no melhor hospital. Você pode ter dinheiro de puxar com rodo. No dia que Papai do Céu diz assim, chegou o seu dia, a sua hora, não tem conversa. Ele pegou os poderosos, tirou do trono e exaltou os humildes, gente simples. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu estou caminhando para a conclusão. Olha a história da igreja.
Eu desafio você a olhar, não só os evangelhos, mas olha a história da igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo nunca sobreviveu por causa dos poderosos. Pelo contrário, quando tem muito poderoso na igreja, atrapalha. A igreja sobrevive dos humildes, dos simples, dos órfãos, das viúvas, dos assalariados. De gente simples, mas cheia de Deus, cheia da graça de Deus, cheia do amor a Deus, cheia das coisas de Deus. E Deus faz isso para que a glória seja só dEle. Só dEle. E de mais ninguém. Só dEle. Não é segredo para nenhum dos irmãos. É a minha opinião. Eu não admito um cristão votar na esquerda. Mas eu não tenho dúvida que Deus pode ter permitido a esquerda subir o poder, porque a igreja brasileira também estava colocando a sua confiança num homem. E a nossa confiança não pode estar em homens, a nossa confiança está em Deus, no Senhor Jesus Cristo. A solução para o Brasil nem é Bolsonaro, nem é Lula. A solução para o Brasil é Jesus de Nazaré, que nós viemos adorar aqui hoje. Esse é o sentido que Maria está dizendo aqui. Esse povo está vivendo num tempo de opressão do Império Romano, de líderes que se achavam poderosos para matar, para destruir. E no cântico de Maria, inspirado pelo Espírito Santo, Maria já está dizendo assim: Deus agiu de forma valorosa, poderosa, dispersando os soberbos e tirando do trono os poderosos e exaltando os humildes. Deus é quem age. É Deus quem bota, é Deus quem tira, é Deus quem exalta, é Deus quem tira o trono. É Deus que age. E Ele exalta os humildes. Gente simples, gente analfabeta. Meus irmãos, quando eu estudei a história da igreja, por exemplo, aqui no Nordeste, uma das coisas que mais mexeu no meu coração foi saber que de Natal a Recife nós já tivemos igrejas plantadas em todas as cidades, por gente simples, gente humilde, que tinha um encontro com Jesus e aquilo era tão impactante na sua vida que saía pregando para todo mundo, e quando mudava de cidade, ele não se desviava não, ele plantava uma igreja. Só que faltou gente especializada para tomar conta. E aí ou foram transferidas para outras denominações, outras morreram com o passar do tempo. Gente humilde. Maria diz: Ele encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. No reino de Deus a pirâmide está invertida, querido. Eu queria indicar um livro para você, se você gosta de ler, quer ler um livro que vai marcar a sua vida. Esse livro é um dos livros mais importantes que um cristão pode ler. O Reino de Ponta Cabeça. Vai mostrar que o reino de Deus está completamente invertido. Quem é grande lá fora, aqui são os humildes. São os humildes, são os simples, são esses que Deus enche de bens, que Deus abençoa. Mas Maria vai terminar o seu cântico falando dessa graça de Deus. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometeu aos nossos pais. Ela fala dessa grandeza de Deus, desse poder de Deus, da misericórdia de Deus, dessa graça de Deus, em Deus cumprir as suas promessas. Deus está amparando Israel. Havia uma promessa lá atrás feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E passaram-se vários anos, e vários anos. E aquelas promessas veterotestamentárias parece que não se cumprem.
Está no poder um déspota e um império poderoso oprimindo o povo de Israel, a nação de Israel. E de repente, Deus rompe a barreira da história e diz: eu estou intervindo. Está nascendo o precursor, aquele que vai adiante, abrindo caminhos e proclamando o reino. E está nascendo também o Messias, o meu filho, aquele sobre quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus cumpriu sua promessa e Maria está grávida. Isabel está grávida. O Espírito Santo está tomando conta mais uma vez daqueles lares, daquele lugar tão simples. E o Espírito Santo de Deus fez com que essas crianças nascessem. Aos olhos do mundo, insignificantes, de famílias insignificantes, pregando em lugares insignificantes. João Batista foi pregar no deserto. Mas era um pregador cheio do Espírito, desde o ventre materno. E a diferença na vida do pregador não é se ele prega num púlpito de uma catedral ou na esquina da rua. É se ele prega cheio do Espírito Santo de Deus, tomado pelo Espírito Santo de Deus. Quando o pregador está cheio do Espírito Santo, as multidões correm para lá. E João começa a anunciar, e João começa a pregar, e João começa a chamar o povo ao arrependimento, e João começa a trazer àquela nação a reflexão de que há um tempo de arrependimento, há um tempo de mudança, há um tempo de restauração na vida daquele povo, até que um dia lá vem alguém caminhando, e João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso Senhor Jesus. E as profecias estão se cumprindo. E esse cântico de Maria está sendo efetivado na história. Está sendo efetivado. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Voltou para casa para esperar a consumação das promessas de Deus, da ação de Deus na sua vida. Eu queria destacar apenas 3 aplicações aqui para mim e para a sua vida. Primeiro, nesta noite de Natal, você tem motivos para cantar? Você tem motivos para exaltar a Deus, para glorificar a Deus, para dizer: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou ou se alegra em Deus, meu Salvador. Se você não tem, começa a ler o cântico e você vai ver que o Senhor também contemplou na humildade minha e sua. O poderoso fez grandes coisas na nossa vida. Vamos fazer uma retrospectiva da nossa história. Vamos olhar só esse ano. Só esse ano. E eu não estou levando em consideração nem a salvação, o perdão de pecados, coisas extraordinárias que Deus fez, bênçãos espirituais. Mas para um pouquinho para pensar. Você está chegando, o último culto do ano. Veja quantas coisas o poderoso fez na tua vida, na tua família, na tua casa. Pensa nisso, querido. E aí você vai ter motivo para cantar, para louvar, para exaltar o nome do Senhor, para glorificar. Veja, meus irmãos, diz que Isabel exclamou diante de Deus. Diz que Maria rompe num cântico de louvor. Se tem uma coisa que me deixa doente, quase explodindo o coração, é quando eu vejo alguém cantando. Pelo amor de Deus, meu irmão. Você olha o Carnatal aqui, Ivete Sangalo e tantos outros, quando vão cantar no trio elétrico,
louvando a Satanás, músicas sem pé, sem cabeça, muitas vezes canta com mais vida do que nós, e paga caro para ficar em pé, não é sentado não, é em pé, pulando a noite toda, e está lá. Você passa assim e diz, rapaz, esse miserável está com mais alegria do que os crentes da minha igreja. Sabe por que muitas vezes nós não cantamos como deveríamos cantar? Porque talvez está faltando o Espírito Santo, porque quando alguém está tomado pelo Espírito Santo é diferente. Leia Efésios 5. Está faltando refletir na grandeza de Deus, na soberania de Deus, nos feitos de Deus, nos atributos de Deus, nas ações de Deus. Maria meditou. Olha, aqui não é uma coisa, não é um transe não, por favor. O Espírito Santo veio, encheu ela e trouxe à memória dela a palavra. Lembra que eu falei da palavra? E ela pensou, quem é Deus? Deus é soberano, Deus é rei, Deus é absoluto, Deus é misericordioso, Deus é grande, Deus é aquele que destrona os poderosos. E ela começa a pensar sobre Deus, e quando começa a pensar sobre Deus, ela começa a se alegrar na presença de Deus, e ela louva, ela engrandece ao Senhor. Falta reflexão na nossa vida, meus irmãos. Falta reflexão. Eu tenho o maior respeito do mundo pelos militares, por isso que eu vou fazer essa observação. Você vê um militar, aqui na igreja tem vários, e tem alguns até que já estão na reserva. Mas tem gente que é tão apaixonada pelo serviço militar que o toque do celular dela é o hino lá do exército. E quando toca, ele... E às vezes você vê vídeos assim, os militares cantando aqueles hinos lá do serviço militar, os caras canta que só falta explodir. Nós precisamos parar para refletir mais sobre a grandeza do nosso Deus, e aí nós vamos cantar com alegria, com singeleza de coração, que o ímpio vai passar ali e dizer, tem alguma coisa diferente ali. Imagina essa casa aqui, essa casa simples. Imagina o que é que os vizinhos estavam pensando, o que é que as pessoas passando na rua estavam pensando. Isabel profetizando para Maria, Maria cantando, exaltando. O que é que está acontecendo ali? Daqui a pouco estão com o menino no braço. Deus, 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 Deus. Já falei aqui, uma das coisas que mais me marcou quando eu trabalhava no Guarapes, periferia, gente simples, gente pobre, humilde, barraquinho. Eu tinha membro da congregação que eu ia visitar que não tinha onde sentar. Era um barraquinho pequenininho. Está aqui Genira, minha vizinha lá do Guarapes. Sabe muito bem. Mas quantas vezes eu fui visitar servos e servas de Deus, morando num barraquinho, um cômodo, 5, 6 pessoas. E de longe eu escutava muitas vezes o radinho ligado na Rádio Nordeste, escutando o hino, e eu vendo aquela serva de Deus cantando. Eu ia levar uma cesta básica, levar uma doação, alguma coisa. De longe eu escutava a alegria, o prazer, porque não é a casa, não é a mansão, é Jesus Cristo na vida. É Jesus, não é o tamanho do banquete, o tamanho da ceia, as visitas que estão ali. É se Jesus está presente, se o Espírito Santo de Deus está presente. É se você está cheio do Espírito Santo. Talvez você teve uma ceia maravilhosa, com tudo do bom e do melhor, mas se faltou o Espírito, faltou a alegria verdadeira. Faltou a alegria. Faltou o sentido. E a minha oração é que o Senhor possa pegar esse cântico para nos fazer refletir mais sobre Deus. Pense sobre Deus, querido. Pense sobre a glória de Deus, sobre a grandeza de Deus, sobre o amor de Deus. Fique embriagado de Deus. Quem gosta muito de ressaltar isso aqui é o presbítero Gutenberg. Nós precisamos estar encharcados de Deus, da glória de Deus. Da glória de Deus. Se preocupe se alguém vai dizer que você é fanático, é isso, é aquilo. O cara é fanático por time, o cara é fanático por política, o cara é fanático por tudo no mundo. Vai para o estádio de futebol, o time faz um gol, é o grito, meu Deus do céu. Mas na igreja, solene.
presbiteriano, ele faz clamor silencioso. É a especialidade do presbiteriano, clamor silencioso. Vamos levantar um clamor, irmão, é um clamor silencioso. O mesmo presbiteriano miserável que defende isso, quando ele está no estádio de futebol, ele pula, ele grita, ele faz zoada. Mas na igreja tem que ser um clamor silencioso. Falta alegria. Falta regozijo e meditação na grandeza de Deus. Não tem como, e eu termino aqui, não tem como você ser alguém que conhece a palavra, que está cheio do Espírito, que vive uma vida de oração, e você ser um crente frio, gelado, que chega na igreja, como dizia um pastor amigo meu, lá do interior, parece que está chupando limão ou é delegado de polícia. Não tem prazer, não tem alegria. Sabe aquela pessoa que chega assim, o ambiente está totalmente... Ela está apática de tudo aquilo que está acontecendo. A minha oração é que esse Natal possa nos fazer ver o Senhor Jesus. Esse que veio cumprir as promessas, que é o Messias, que está intervindo na história, que é o Senhor, e que a gente possa dizer com Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Ele é o seu Salvador? Então se alegre nele, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar?